Então, pessoal, vamos começar então a correção da lista 3 de arrays e métodos. Primeiro exercício: elabore uma classe que receba 5 notas de aluno, armazene essas notas em um array de 5 elementos, apresente na tela as 5 notas em ordem decrescente, da maior para a menor, e a média aritmética das notas. A primeira coisa que a gente vai fazer é pedir para o usuário essas 5 put igual new scanner. Eu vou fechar aqui para não ficar me aparecendo aquele alerta, aquele warning aqui na declaração do meu input. Vou criar meu array de 5 posições, que eu vou chamar de notas. É de 5, né? Isso aí. O nome do array, new tipo de dado. New int. E aí o tamanho dele, 5. Vamos agora perguntar para o usuário 5 vezes uma nota. E aí nós temos que atribuir dentro desse array. Então, for int i igual a 0 e enquanto i for menor que 5 e mais. E aí eu vou pedir para o meu usuário então e vou atribuir na próxima posição do meu notas. Eu quero um inteiro, então vou colocar um next int. E é isso. Vamos ver se vai funcionar. Para fazer esse teste, eu vou fazer o for each. Não lembro qual é o atalho do for each. Um pouquinho que eu vou pegar o exemplo aqui. Nota. Notas. E aí vou imprimir na tela só para ver se funcionou essa parte aqui. Vamos ver como é que a gente está até aqui. Então, a primeira nota, vou colocar 5, 6, 8, 10 e 7. 5, 6, 8, 10 e 7 funcionam bem. Então, eu já dei a saída. Então, aqui o meu for each, né? Então, ó, eu coloco o que tem no array notas, linha a linha, dentro de uma variável local aqui desse for, que é a variável nota. O que eu tenho que fazer agora é colocar ele em ordem alfabética. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar o array sort, que eu tinha mostrado para vocês. Tá só me dando erro aqui, porque eu não chamei arrays, né? Array sort, e aí eu vou precisar chamar esse cara lá em cima, no Java útil. Pronto. E aí eu sort e eu passo o array para ele. Vamos ver como é que funciona agora. 5, 8, 10, 12 e 9. 5, 8, 9, 10 e 12. Ele fez a impressão do meu array em ordem crescente. Ele colocou em ordem crescente. Eu quero que vocês coloquem em ordem decrescente. O que eu vou fazer então? Eu vou substituir esse for aqui para que ele execute de trás para frente esse meu array que já está ordenado. Tá bem?
Em vez de eu ficar testando um por um para ver qual é o maior, qual é o menor por posicionar, eu utilizei o array sort. Vocês viram que ele ordenou em ordem crescente, só que eu pedi em ordem decrescente. Então eu vou apresentar esse array que já está ordenado de trás para frente. Então eu vou substituir esse for por um for normal. O i vai começar na última posição do meu array, que é 4. Enquanto ele for maior ou igual a 0, tá bem? E eu vou fazendo i menos menos. E o que eu vou imprimir é o que está em notas, que é o nome do meu array, na posição i. Então ele vai imprimir o que está na posição 4, depois na posição 3, depois na posição 2, depois na posição 1. Então, exemplo, 10, 5, 6, 8 e 9. 10, 9, 8, 6 e 5. Ó. Então está feito aqui então a primeira parte. Quero imprimir na ordem decrescente. Agora eu tenho que fazer também a média das notas. Como é que eu posso fazer a média das notas? Eu posso, por exemplo, criar uma variável inteira, porque eu só pedi inteiros para o meu usuário. Então, uma variável do tipo int chamado soma. Porque para fazer a média eu tenho que somar todo mundo e dividir pela quantidade de elementos. Tá bem? E aqui, ó, enquanto eu estou fazendo essa interação para imprimir, eu posso aproveitar, eu vou começar essa soma já com o valor 0, e eu vou dizer que soma é igual ao que eu tenho na variável soma anteriormente, mais o que está em notas nessa interação. Ó. Bem? Então, a primeira interação, soma tem 0. Ele vai pegar o que tem em notas i, a primeira interação de i é 4, e vai colocar dentro de soma. Na segunda interação, ele vai pegar o que já tinha em somas, tá bem? E vai somar ao que tem em notas i, que é onde o i vai ser igual a 3. Essa linha, ou essa linha aqui, é exatamente a mesma coisa, pessoal. Isso aqui é exatamente a mesma coisa. Essas duas linhas estão fazendo a mesma coisa, tá bem? Então eu vou trabalhar uma vez só. E aí no final, eu vou só imprimir a minha média. Calcular e imprimir a minha média. Então, vou colocar aqui. Média mais. Aí eu vou calcular o que eu tenho em soma dividido pelo tamanho do meu array, que eu já sei que é 5, tá? Porque eu informei lá no início que era 5. Senão eu poderia colocar aqui notas.length, caso eu precisasse saber o tamanho do array, caso eu não soubesse o tamanho dele. Tá bem? Mas se colocasse 5 aqui não estaria errado. Vamos ver se vai dar certo. Vamos colocar 10 para todo mundo e a média vai ter que dar 10. Ó, média é 10, beleza. Agora vamos colocar de forma... Opa, acho que agora vai dar erro porque eu dei 2 enters ali. Não, funcionou legal. Ele calculou a média igual. Tá bem? Se finalizamos o primeiro exercício. Vamos ver o segundo agora. Uma imagem é formada por pixel. Considere uma imagem com dimensão de 40 por 40 e faça uma classe que contém um array bidimensional com essas dimensões. A seguir, para cada posição do array, armazene um valor aleatório entre 0 e 255. Esse valor corresponde às tonalidades aplicadas sobre uma imagem. Apresente na tela os 1.600 valores gerados. Então, valores entre 0 e 255. E eu tenho que fazer um array com dimensões de 40 por 40. Então, eu tenho que fazer um array bidimensional como esse exemplo que a gente teve aqui. Tá bem? Então, vamos lá. Vou fazer... Esse aqui é o primeiro, no My. Vamos criar um exercício 2 aqui. Nesse eu não preciso pedir nada para o usuário, então não vou precisar da classe scanner. Tá bem? Vou começar criando meu array de inteiros. Ele é bidimensional, então vai duas vezes aqui o sinal de array. E o nome dele. Vou colocar aqui... Como é que é? Tinha o nome lá, né? Vou chamar de pixels. Igual a int. E aí o tamanho dele, que eu tenho que declarar que ali eu coloco que é 40 por 40. Isso.
faltou só o new, né? Aí, beleza. Agora, eu tenho que fazer um valor aleatório entre 0 e 255 para o primeiro e o segundo. O que eu posso fazer? Vou fazer um for, que vai começar em 0. Serão 40 interações. Opa. Menor que 40 e mais. Certo? E aí eu tenho que fazer um valor aleatório entre 0 e 255 para cada uma das posições do meu array. Então eu tenho que colocar nas linhas e colunas. Então eu tenho que colocar algo no meu pixel. Tá, não vou poder fazer assim, né? Porque eu tenho a linha 1 e a 40, a linha 2 e 40. Então eu vou ter que fazer dois fors aqui. For int v, vou botar b aqui, igual a 0, b menor que 40, b mais. Agora sim eu posso fazer a declaração que eu queria antes. Então vai em pixels, linha, coluna. E aí eu tenho que fazer agora o match. Isso aí. Eu vou fazer o cast aqui porque eu vou querer o inteiro. Onde eu vou fazer match ponto random vezes 255. É isso? Só fazer um teste se isso aqui está correto. Eu vou colocar um print uma vez aqui para ver se vai funcionar, e por enquanto vamos comentar essa parte do código aqui. Só para ver se vai funcionar o meu match. 79, 12, 124, 114, 82, está funcionando legal. Então, seguindo, eu consegui declarar e vou colocando então dentro da variável pixel. Entendam que no meu i tem a primeira interação das linhas e no meu b tem as 40 interações da coluna. Então vai acontecer que ele vai pegar a linha 1, tá bem? Vai colocar 40 iterações dentro dela. Depois linha 2, outras 40, linha 3, outras 40, até a gente ter as 1600. Para imprimir, eu vou fazer o mesmo for encadeado que eu tinha feito antes, para percorrer, i igual a 0, i menor que 40, e mais. b igual a 0, b menor que 40, b mais. E aí eu vou imprimir a minha saída. Posso fazer direto o pixels e b, né? E p. Só que eu vou fazer, acho que é melhor deixar assim, né, com ln. Acho que vamos colocar só o print e vamos concatenando um espaço aqui, para não ficar muitas linhas. E aí cada vez que terminar aqui a interação do meu b, eu vou imprimir uma quebra de linha.
Então, ó, eu tenho 40 linhas, cada linha com 40 interações. Beleza? Exercício 3. Faça uma classe contendo dois arrays do tipo inteiro, um chamado par e outro ímpar. Cada array deve conter 10 elementos. A seguir, faça um laço de repetição com 10 interações e que contenha internamente a geração randômica de números entre 1 e 20. Se o valor gerado for par, armazene no array chamado par. Caso contrário, no ímpar. Ao final, apresente o conteúdo de cada um dos arrays. Então, vamos adiante. Exercício. Vou colocar lista 3, exercício 3. Então, uma classe contendo dois arrays do tipo inteiro, um chamado par e outro ímpar. Int par igual a new int, e eu vou ter que colocar um tamanho para ele. Coloquei com tamanho 10. Por que eu coloquei com tamanho 10? Porque cada array deve conter 10 elementos. E repito uma para o ímpar. Certo? Agora, faça um laço de repetição com 10 iterações que gerem números aleatórios entre 1 e 20. For int i igual a 0 e enquanto i for maior que 10, menor que 10 e mais. Então, vou ter 10 interações. E aí eu vou gerar um número. Esse número, eu vou só declarar uma variável inteira aqui fora, que eu vou usar depois, que eu vou utilizar essa variável para armazenar um número randômico. Então, número é igual ao cast do int math handle vezes 20. Só que não pode ser, tem que ser entre 1 e 20. Então eu vou somar 1 ao que vier do match handle, que vai ser um número entre 0 e 20. Dando erro porque o cast tem que ser de todo uma. Mais um. No cast tem que ser de todo uma expressão. Por isso que eu tive que fazer isso. Tá bem? Então, gerei o número e agora eu vou testar. Se esse número dividido por 2, o resto, for igual a 0, é porque é par. E se ele é par, o que eu faço? Eu vou colocar lá no meu array de pares vou colocar na posição que ele está. Vai ter que ser. Isso. Na posição que ele está, eu vou colocar o meu número. Se não, ele vai por ímpar, porque se não é par, ele é ímpar, né? Isso aí. Certo? Como eu falei até na aula, observe que eu não preciso usar chave aqui, porque eu tenho apenas uma iteração dentro do meu if. Somente esse comando é executado. Então eu não preciso colocar as chaves. Se tiver mais do que um, é obrigatório. Fora do meu for, eu vou apresentar os meus pares e depois os meus ímpares. Tá bem? Então, sysout. Não, vou fazer o for each. Não falo for each. Aí, tá. Int i, primeiro para o par. Eu vou colocar sysout. Só não vou quebrar a linha. Vamos colocar primeiro os pares. Par. Na verdade é só pegar o que tem em i, né? Mas eu vou colocar um espaço para separar. Quando terminar
a interação dos pares, eu vou dar um Enter e vou fazer a interação dos ímpares. Isso. Só vamos colocar aqui uma saída para o usuário para informar que primeiro são os pares, depois são os ímpares, tá bem? O que eu faço aqui então nesse for each? Eu pego cada linha do meu par, cada conteúdo dele, do que está no meu array par, e trato ele dentro desse for, cada iteração, dentro da variável i. Por isso que eu posso colocar direto o i aqui, diferente do que eu tinha feito aqui em cima, quando eu fiz o outro for. Esse for aqui eu trabalhava com posicionamento, com a chave do meu array. Nesse aqui de baixo eu estou trabalhando direto com o conteúdo, tá bem? Então dei um print com o texto para o usuário e outro print no final só para quebrar a linha. E vou fazer o mesmo for que eu fiz ali em cima para os ímpares. E aí a mesma saída, né? Tá, então vamos para a linha de baixo. Sysout, vou tirar o print ln e vamos colocar aqui o i mais um espaço para não ficar tudo coladinho. Vou colocar o espaço aqui, tá bem? E aí vamos só aproveitar essa linha aqui e já vamos colocar um ímpares. Vamos ver como é que ficou. Então, os pares, 16, 2, e aí eu tenho duas posições vazias, 16, 14, e mais um depois, criou um monte de 16 dessa vez. E aqui os ímpares, tá bem? Pela forma como a gente fez aqui, tá? Que a gente colocou na posição do i, porque a gente ainda não passou no conteúdo suficiente para mostrar para vocês como que a gente faz para inserir no próximo array vazio, é que fica esse zero aqui, não é que ele atribuiu zero, é que não foi atribuído o valor. Quando vocês declararam aqui esse array par e ímpar com tamanho 10, ele já colocou zero em todas as posições do array, em 10 posições do array. Tá? Por isso que aparece o zero aqui, vocês conseguem ver direitinho que ele alternou devido à forma como a gente fez aqui. Mas para resolver esse exercício era isso mesmo, tá? Se não quisesse, poderia fazer aqui, né? Se o valor for zero, não imprime. Então poderia fazer isso aqui, por exemplo. Se o que eu tenho em i for diferente de zero, ele imprime. Quer ver? Vamos fazer esse mesmo teste aqui embaixo. Não preciso da chave, porque é só um comando. Aí vocês vão ver, ó, que pares eu só tenho 2 números e ímpares, nesse exemplo aqui, foram 8 números. Ó, de novo. Esse aqui deu bem certinho, 5 para cada um. Tá bem? Corrigimos então os 3 primeiros exercícios, que são da parte de arrays, tá bem? E agora no próximo vídeo eu faço da parte de métodos.